estudando. Eu tenho recebido dezenas de consultas sobre um assunto que se chama sábado lunar. Vocês já ouviram falar nisso? Sábado lunar. A princípio, quando eu comecei a investigar, eu achei bastante convincente. Bastante convincente. Dediquei dezenas de horas estudando o assunto. Porque você tem que ter base bíblica para refutar. Eu fico muito feliz que o senhor pastor Samuel Ramos tenha parado para estudar esse assunto, dedicado essas dezenas de horas para estudar. É lógico que se fosse um assunto sem importância, ele seria passado por cima e colocado como erro logo de cara. Devido às suas dezenas de horas de estudo, dá para se entender que ele é um assunto profundo e que merece o estudo. Só que o motivo que o levou a estudar esse assunto pode ter sido a causa de o não compreendê-lo. Estudou para refutar. Quando se estuda alguma coisa para refutar e não para aprender, já fica difícil, porque você vai com atitudes pré-concebidas. Hoje existe no seio da igreja um grupo grande, introduzindo a ideia de que o sábado que nós estamos guardando hoje é o sábado errado. E que as pessoas deveriam guardar um sábado que cai num outro dia da semana e não no dia em que nós estamos celebrando o sábado. Pessoas de todas as crenças têm nos procurado e a sua atenção tem sido levada a este estudo e têm estudado junto conosco. E creio que está sendo feito desta mesma forma em torno de todo o mundo, de pessoas de todas as nacionalidades e pessoas de todas as crenças. Então eles apelam para o calendário lunar. O calendário lunar é bíblico. O calendário lunar é bíblico. Toda mentira, ela não é 100% mentira. Toda mentira tem partes de verdade. E o calendário lunar é bíblico. Aqui o Senhor diz que o calendário lunar é bíblico. E eles apelam para o calendário lunar. Ora, se o calendário lunar é bíblico, nós não estamos apelando. Nós estamos estudando o que está na Escritura. E se o calendário lunar é bíblico, por que ninguém ensina o calendário lunisolar? Se ele é bíblico, por que então os pastores não vão para os púlpitos e pregam sobre o calendário lunar? Eu nunca vi nenhum pastor adventista em 35 anos de adventismo pregando o calendário que é bíblico, que é o calendário lunisolar. O Senhor disse que toda mentira tem partes de verdade. Se o calendário lunar é bíblico, então ele é a verdade. Onde está a mentira? Será que está no estudo deste calendário que é bíblico ou no calendário romano e papal? Onde está a mentira? Nós vamos ter que ver. Então, vamos estudar e vamos aprender? Mas o sábado lunar não é bíblico. Porque o sábado não depende do calendário lunar. Quando Deus criou o mundo, numa semana de 7 dias, Ele criou, a Bíblia diz que criou o sol e a lua em que dia? No 4º dia. O que foi criado no 4º dia? Será que foi apenas o sol e a lua e as estrelas? Ou foi o calendário? O que é o calendário? Uma definição da Enciclopédia Mirador Internacional. Veja bem, as divisões têm como base os movimentos da Terra e as aparições regulares do Sol e da Lua.
quantos luzeiros foram feitos na criação para determinar quais sejam as estações, os dias e os anos? Quantos luzeiros? No verso 16, nós temos 2 grandes luzeiros. Nós temos o vício de falar que no quarto dia foi criado o céu, os astros, as estrelas, os luzeiros, mas na realidade o que foi criado no quarto dia foi o calendário. Foi instituído. Os astros foram colocados em suas devidas posições para marcar os tempos, dias, anos, meses, semanas. Isto é o calendário. E dentro do calendário marcavam-se então as festas. E não apenas os astros, como é uma visão simplista deste verso. Pergunto: o Sol e a Lua marcam os tempos no calendário gregoriano? Não. O calendário gregoriano é um calendário exclusivamente solar, o que não está de acordo com o calendário que foi instituído na criação pelo Eterno, porque o calendário do Eterno tem 2 luzeiros e o calendário romano tem 1 luzeiro. O quarto mandamento está associado à criação dos céus e da terra. Então, para observar o quarto mandamento, teríamos que entender qual a sua relação entre o céu e a terra. O dia é o movimento de rotação da Terra ao redor do seu eixo num tempo de aproximadamente 24 horas. Quando se inicia o dia? Ele se inicia ao pôr do sol, no movimento de rotação ao pôr do sol. Nós vemos isso em Levítico 23:32 e Neemias 13:19. Inicia-se um novo dia. Com relação ao ano, nós vemos em Êxodo 12, 1 e 2 e Êxodo 13, versículo 4, que o Criador estipulou o início do ano. Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E em Êxodo 13, versículo 4, ele diz qual é este mês. Hoje, mês de Abib está saindo. Nós vemos que o ano é o movimento de translação da Terra. É a Terra, enquanto dá a volta em torno de si mesmo, também dá a volta em torno do Sol. E este movimento dura aproximadamente 360 dias, o que seja um ano. Então, o ano começa em Abib e é o movimento de translação da Terra. E o mês? Será que a Escritura fala a respeito do início do mês? Sim, fala. Em Números 28, de 11 a 14. Os holocaustos contínuo, que era o diário, com 2 cordeiros, 2 vezes ao dia. No Shabá, havia, além do contínuo, mais 2 cordeiros. Eram 4, o dobro do diariamente. E na lua nova, que é o princípio dos meses, teria um número bem maior de sacrifícios, de holocaustos, um número de 13 animais. Não era possível que eles perdessem o início de cada mês. Tanto na contagem de cada mês, quanto quais seriam estes meses. E o Yom Kippur, por exemplo, teria que ser no dia 10 do 7º mês. No Yom Kippur, se eles errassem este dia, o sumo sacerdote morreria ao adentrar no lugar Kadoshim. A importância das datas exatas, das festas fixas. Por isso, o Sol e a Lua determinavam quais seriam e onde cairiam estes dias, que não só estavam no céu, no movimento de translação, rotação e alunação, como estava vinculado também à agricultura. Então, a terra e o céu estão num
casamento, numa dança, num movimento, conforme os astros se movem no céu, produz aqui na Terra. É uma sincronia perfeita que marca o tempo, as estações e as festas do Eterno. Quando Deus criou o mundo, numa semana de 7 dias, Ele criou, a Bíblia diz que criou o sol e a lua em que dia? No 4º dia. Então, do dia em que Deus criou o sol e a lua, até o próximo sábado, transcorreram quantos dias? Quarta-feira foi criado o sol e a lua. Aí veio quinta e sexta. O 3º dia já era o sábado. Então, queridos, no calendário lunar eles dizem que o calendário lunar começa com a lua nova, dia 1º de cada mês. É a lua nova. E o primeiro sábado lunar do mês é o dia 8. O próximo é dia 15. E o terceiro, dia 22. E o 4º sábado lunar do mês é dia 29. Então, os sábados lunares, eles caem em dias fixos do mês. 8, 15, 22, 29. E sempre o dia 1º não é sábado, é lua nova. Agora percebam que se o sábado lunar, o último do mês, é dia 29, aí vem a lua nova 2 dias depois, e o próximo sábado só será dia 8, então houve uma quebra no ciclo da semana. Pois é isto exatamente o que a Escritura apresenta. Não é isso o que apresenta o calendário papal romano, mas é exatamente assim que a Escritura apresenta. No 4º dia, o Sol e a Lua foram colocados na posição do 4º dia, porque eles marcam, 2 luzeiros marcam o tempo. No 7º dia, 6 dias foram dias de trabalho. O 7º dia é dia de descanso. Não diz que é dia 7, mas diz que é 7º dia. Vocês precisam fazer a distinção entre 7º dia. 7º é uma contagem a partir de 1. E dia 7, numeral 7. Porque o calendário gregoriano começa em qualquer dia da lua. A lua não marca nada. Está incorreto e incoerente com o calendário da criação, que tem 2 luzeiros para marcar o tempo. E os dias são fixos, sim. Os dias são apresentados fixos nas Escrituras. Os dias só não são apresentados fixos no calendário romano. A tal questão das semanas sequenciais é tão falácia, é tão frágil, que basta olhar para a história e ver como era o calendário juliano. Um calendário com 8 dias. 8 dias representados com letras de A a H. Porque naquele tempo não era segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não. Naquele tempo era dia A, B, C, D, E, F, G e H. O calendário gregoriano saiu do calendário juliano, que tinha 8 dias. As semanas que dizem que nunca foi quebrada a sequência, não existe. As sequências do calendário juliano foram completamente destruídas e quebradas, e conforme eles queriam, poderiam ter semana de 9 dias até 10 dias, e depois voltava para 8 dias. Depende da política e a questão do momento. E daí, deste calendário juliano, de quebra de semanas sequenciais de 7 dias, foi que veio o calendário gregoriano. Estudem, vejam, comprovem por si mesmos, porque isto é fato.
A Igreja Adventista se esquece que ela nasceu por causa do calendário lunisolar. Samuel Snow com Guilherme Miller estudaram esse calendário para achar o dia 10 do mês sétimo, no dia 22 de outubro, em 1844. Impossível achar o dia da expiação sem o calendário lunisolar, porque o dia da expiação não é dia 22 de outubro. O dia da expiação é dia 10 do mês sétimo. Só que ele é o dia 10 a partir da lua nova. E ele é o mês sétimo a partir do início do ano, que é entre março e abril, na lua nova depois do equinócio. Se não fosse o calendário lunisolar, não existiria sequer Igreja Adventista. E o que é de assustar é que a Igreja Adventista hoje pisa nas suas raízes, pisa e desconhece completamente a profecia e o modo de contar o tempo que deu origem à sua própria existência. Lamentável.